Oiê, que delícia estar aqui com você. Eu sou a Carla e esse é o Amplicast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital, com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital. E hoje eu tenho um super prazer, uma alegria estar aqui com ela, a Gabriela Nespoli. A Gabi é educadora, facilitadora, designer instrucional e fundadora da Florence Design. Gabi, que legal estar aqui com você, que prazer imenso. Muito feliz, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada e muito animada para a conversa. Com certeza. E olha só, Gabi, recentemente você voltou, né, do seu mestrado aí na Stanford University. Me fala um pouco aí sobre essa sua trajetória profissional, como é que você foi parar lá, o que você volta, né, o que você está trazendo aí na bagagem, porque faz pouco tempo, é recente. Então conta um pouquinho como que você, né, como é que se desenrolou tudo isso para você chegar até lá e agora estar aqui de volta com novos desafios que a gente vai conversar muito sobre isso. Muito bom, muito bom. Eu gosto, Carla, de sempre compartilhar a minha história começando das minhas raízes. Eu sou muito grata aos meus pais e à minha família pela inspiração e pelo apoio em ter chegado até aqui. Então, de forma breve, a raiz, né, a semente da educadora, da designer instrucional, ela vem do fato de que eu sou filha de uma geógrafa urbanista e de um jornalista. Então, desde criança, na minha casa, quando eu voltava da escola, os papos eram voltados para discutir questões sociais, questões ambientais, direitos humanos, políticas humanitárias de forma geral. E então, desde criança, eu tinha este desejo de contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais alinhada ao meio ambiente, né? Uma sociedade com mais pensamento crítico. Eu estudei em escolas construtivistas, estudei em escolas ditas democráticas na maior parte da minha trajetória. E neste processo fui alimentando esse desejo, né, de trabalhar com impacto social. Eu decido, na época da faculdade, fazer relações internacionais, então não foi a primeira escolha me dedicar à educação, um caminho poderia ter sido a pedagogia, e naquele momento não foi. E no processo da universidade, né, no decorrer da universidade, eu tive uma experiência muito impactante. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e na universidade onde eu fui estudar, pela primeira vez na minha vida, eu não vivenciei uma educação para a liberdade. A experiência imersiva era estar numa grande sala de aula, aonde o senhor professor se sentava lá na frente do auditório com o paper, segurava o paper na mão e lia o paper durante 50 minutos, durante os quais todos os estudantes digitavam no seu computador freneticamente, sem interromper, sem discutir, elocubrar. Era uma educação, depois que fui entender, narrativa, prescritiva, né, de acordo com o Paulo Freire. E aquilo me moveu muito, me impactou muito. Eu voltava para casa extremamente angustiada e não entendia muito bem por quê. Afinal de contas, eu estava lá numa condição de privilégio, estudando em outra universidade. Então, aquilo me impactou e, aos poucos, eu fui entender que essa angústia vinha do fato de que, de fato, eu não estava sendo estimulada a colaborar com meus colegas, a pensar criticamente, a questionar. Eu estava, de fato, escutando o conteúdo, servindo de receptáculo, digamos assim.
E naquele momento eu tive um clique. A minha percepção foi: puxa, tudo o que eu entendo hoje como necessário para o mundo vem da experiência educacional que eu tive. Se eu não tivesse estímulo desde criança, em casa, na escola, para de fato, né, pensar criticamente, questionar o que está me sendo colocado, pensar soluções, né, resolver problemas, construir projetos, eu talvez não teria esta visão cidadã, crítica, de impacto social que tenho hoje. Então, naquele momento eu entendi, puxa, só faz sentido, né, a gente não só faz sentido, mas talvez a chave, né, a chave da mudança social está na educação. Então, tudo isso para contar, né, uma grande digressão que foi nesse momento que eu decidi me dedicar, né, à educação. E ao longo dos últimos 10 anos eu tenho trabalhado com isso em diferentes frentes. E a decisão do mestrado em Stanford, em ciências da aprendizagem, design, né, e tecnologias educacionais, ela veio como um momento de culminância desses meus últimos anos trabalhando na educação, entendendo que existia uma oportunidade, que existe uma oportunidade muito grande da gente combinar a ciência que nos explica como alguém aprende, como o cérebro funciona, como podemos motivar alguém a aprender, como podemos sustentar essa motivação em um percurso de aprendizagem. Então, como a gente combina essa ciência com, de fato, o desenho de experiências de aprendizagem que vão garantir que um estudante não vivencie o que eu vivenciei, né? Uma experiência extremamente isolada e não engajadora. Então, essa é a história não tão breve, digamos Não, assim. e nossa, eu me identifico muito, porque eu também, né, fiz relações internacionais e tudo mais. Tive professores incríveis que me puxaram muito, mas grande parte da experiência também foi bem similar com a sua, de da gente ir para os anfis, né, os anfiteatros para ter aula e tudo mais numa universidade federal, e eu entendo exatamente o que você está falando e essa sua angústia, assim, até porque eu também venho de uma educação Montessori, né? Que é isso, a educação Montessori é toda voltada para a criticidade, para a autonomia, né, do jovem, da criança e tudo mais, então realmente é um baque, assim, né? Que legal, Gabi, e assim, eu me lembro quando a gente se conectou e eu te conheci, você estava iniciando na Fundação Lehman, né? Foi bem o teu início ali, né? Daquela jornada, acho que logo depois você se formou, imagino. E aí, você já tinha essa. Eu acho que você já tinha esse comichão realmente da educação. Você foi trabalhar numa fundação que trabalhava diretamente com projetos educacionais muito grandes, enfim, com um alcance gigante pelo país. Mas mesmo assim, você decidiu, de certa forma, dar um passo para trás. Quer dizer, você estava nessa de impacto na educação com esses projetos que, enfim, vocês desenvolviam, vocês apoiaram por muito tempo. O Seminário Amplifica sempre foi apoiado pela Fundação Lehman e tudo mais. Fizemos outros projetos incríveis, mas me parece que você deu esse passo para trás para avançar para esse rumo, para esse novo rumo que você queria dar, né? E o que assim mudou de lá para cá em termos da sua perspectiva profissional, assim? Qual foi essa grande mudança da Gabi? Essa Gabi que eu conheci há alguns anos, né? Tem aí uns quase 10 anos aí. E essa Gabi de hoje que volta para o Brasil com esse novo olhar e com novos projetos. Maravilha! Bom, acho que eu começo reconhecendo o valor daquele momento em que a gente se conectou e se conheceu. Eu sou extremamente grata à Fundação Lehman por todo o apoio e conhecimento e repertório que me aportaram. Foi uma experiência extremamente rica. Eu lá fiquei durante 6 anos
E naquele momento em que a gente se conectou, e curioso você lembrar desse meu desejo em me tornar educadora, eu sentia uma provocação que era relacionada a eu não ser o meu usuário, né? Então, eu não ser o educador da escola pública, eu não ser o estudante da escola pública. Eu reconheço no meu processo, né, de construção da minha identidade que eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher de classe média, então eu não estive neste papel do estudante da escola pública e não estive nesse papel do professor da escola pública. Ao mesmo tempo, eu me provoco a desenhar soluções, a desenhar programas, a desenhar materiais para estas pessoas. Então, eu sentia um incômodo muito grande em estar desenhando para um público que eu não conhecia tão bem, por não me identificar com ele, né? As características, a experiência, o histórico. Então, acho que este foi o meu principal motivador. Eu sou uma grande idealista, né? Eu acredito muito no papel e na importância do design centrado no humano, né? No usuário, na pessoa. E acho que para isso a gente precisa empatizar, a gente precisa entender as dores, as felicidades, os desafios, como a gente apoia o nosso público-alvo. E eu pensei, bom, de que melhor forma eu posso fazer isso se não me tornando o meu público-alvo? Acho que essa foi talvez a grande provocação. E além disso, é claro, um grande desejo de estar com os estudantes, né, com jovens. Eu adoro crianças, mas acho que eu tenho um fascínio por trabalhar com adolescentes. E naquele momento me pareceu uma grande oportunidade me tornar educadora, professora do ensino médio. Então, acho que esse foi o disparador. Em relação à sua pergunta sobre o que mudou, eu acho que quando eu entro em sala de aula é isso, era um cenário que eu só tinha vivenciado enquanto estudante. E aí, entrar em sala de aula enquanto educadora foi extremamente novo, muito desafiador em N aspectos. E eu fui descobrindo o que significa a dor e a delícia do educador. Hoje eu acredito que eu já tenho um conhecimento maior sobre isso. E me provoquei, inclusive, a ir para Stanford muito para pensar em como apoiar este educador que vivencia tantos desafios em fazer acontecer a educação todos os dias, né? Então, acho que essa é a principal mudança. Agora, eu acredito que eu empatizo de forma muito mais genuína e talvez espontânea, né? Com a sala de aula, com o ambiente da sala de aula, do que antes, no qual tudo eram hipóteses. E aí, Gabi, aí nessa volta, você, enfim, descobrindo outros caminhos, porque eu entendo, é isso, assim, essa vida de educador, realmente, o professor tem mil desafios, e aí você vivenciou essa experiência, foi estudar mais sobre a ciência da aprendizagem, né? E aí você volta, né? E decide empreender, quer dizer, já deu outro salto, né? Você estava ali trabalhando com projetos de impacto social, decidiu ir trabalhar com jovens, ir dar aula, aí vai para um mestrado, volta e decide empreender. O que aconteceu? Por que empreender neste momento, voltando para o Brasil? Muito bom. Carla, eu acho que eu senti um grande ímpeto de levar adiante muito do que eu venho criando, experimentando, trabalhando nos últimos anos, mas de forma mais concreta. Então, eu me vi numa posição, saindo do mestrado, em que eu me senti muito segura em relação digamos que o meu repertório teórico, ferramental, em relação ao desenho e à implementação de programas, produtos, experiências educacionais. Eu me senti muito empoderada pelos meus anos trabalhando na Lehman, em sala de aula e em Stanford.
e muito capaz de colaborar com organizações em algo que eu acredito que ainda não é tão frequente quanto acredito que vai ser muito em breve. Já existe muita gente muito qualificada que está no campo há bastante tempo, mas que muita gente ainda talvez não encontre os caminhos para fazer de forma concreta, que é de fato você amparar, né, uma experiência, um produto, um programa nas ciências e trazer o ferramental do design, né, para de fato criar isso. Então a gente está falando desde escutar o público-alvo, empatizar com o público-alvo, como eu comentei, até de fato, né, experimentar a solução, ou seja, ao invés de eu construir algo grande, custoso, eu fazer aqui pequenos protótipos, testar, refletir sobre os resultados. Este processo de construção em educação, eu acredito que ele pode ser mais aprofundado e mais disseminado. Vocês não Amplifica fazem isso há bastante tempo, né? Mas eu acredito que ainda somos um nicho quando Sim. comparado ao mercado educacional de forma geral. Então eu acho que eu me senti muito empoderada e vi uma oportunidade de mercado. Falei, puxa, pode ser que faça sentido apostar aqui e a gente consiga, né, com isso, gerar impacto, né? No fundo, eu sigo apaixonada, né? Aquela criança, filha do jornalista e da geógrafa, ainda existe dentro de mim. Então, no fundo, o que eu quero ver oportunidades educacionais que promovam equidade, que promovam aprendizagem significativa, e acho que vi um caminho para contribuir para isso, com base no meu repertório, né, no que eu tive o privilégio de aprender nos últimos anos. Eu acho que você tem muita razão, assim, é um mercado que tem muita gente boa, mas ainda é um mercado muito restrito, assim, desse pensamento que você está trazendo, que a gente já trabalha há algum tempo, né? Quer dizer, não é trivial, né? Esse olhar sensível para os projetos educacionais, pensando no impacto, mas trazendo realmente essa sensibilidade, né, para o projeto, de olhar, de ver quem é esse usuário final, de quem que a gente está tratando, como que a gente faz para rodar, como é que a gente envolve todo mundo, isso é um super desafio. E aí, falando em desafio, eu já queria puxar isso, assim, nessa sua trajetória aí que começou, quais têm sido os seus grandes desafios? Porque a gente fala aqui no Amplicast muito para esse professor, para essa professora que, de alguma forma, é empreendedora, porque eu sempre brinco que professor, todos os professores são empreendedores, né? Estão sempre correndo risco, tá sempre trabalhando com muita gente, tá sempre experimentando novas possibilidades com usuários que são os alunos, né? Mas não de forma... de forma sempre sensível e não leviana, vamos dizer assim, né? E aí, eu queria saber, assim, quais têm sido os seus grandes desafios e aprendizados como empreendedora na área educacional? Muito bom. Essa pergunta daria uma sessão de terapia, né, aqui, mas vamos lá. Acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é como contar esta história. Acho que um dos desafios dos inovadores, das inovadoras, digamos assim, é como que a gente traduz em palavras simples uma visão educacional que, na verdade, já está presente, como você mesma disse, né? O educador, ele é empreendedor por natureza, ele é designer por natureza, ele é cientista da aprendizagem em N aspectos. Então, como que eu conto para o educador, para o líder da organização educacional, que o que eu estou fazendo, no fundo, já está presente, mas talvez eu possa vender isso, digamos assim, e colaborar com essas organizações e com esses educadores de forma estruturada, de forma sequencial, de forma que de fato a gente tenha o objetivo em mente e construa o caminho para chegar até lá. Eu acho que ainda quando eu explico o design de experiências educacionais, eu ainda não consegui, talvez, em alguns momentos, chegar numa narrativa tão acertada quanto ela pode ser. Acho que esse é um desafio. Como eu conto essa história, como eu traduzo
esta proposta de valor. Isso que você está falando é muito interessante, Gabi, porque tem uma parte, em qualquer projeto que a gente faz aqui no Amplifica, que é uma parte de arquitetura pedagógica, que é exatamente pensar essa narrativa. Quer dizer, tem a Carol Sanches, que já esteve aqui no Amplicast, ela fala muito disso, desse arco narrativo, né? Para realmente o que você está fazendo como proposta educacional, como proposta pedagógica, tenha uma sistematização e faça sentido dentro da proposta que a gente está trazendo. Então, não surge do nada, né? Tem que ter um aporte teórico, tem que ter a parte prática junto e tal. E algumas vezes a gente recebe demandas que o cliente fala assim, mas a gente não pode cortar essa parte da arquitetura pedagógica e já fazer, tipo, o que eu estou pedindo para você fazer, tipo assim, né? E aí eu digo assim, olha, primeiro que a gente tem que, nenhuma casa, nenhum edifício se sustenta se não tiver uma base. Então a gente tem que entender essa base, tem que entender da onde que a gente vem, aonde a gente quer ir, para conseguir realmente fazer com que o projeto rode, né? Então, eu entendo isso porque é um desafio mesmo as pessoas entenderem que não surge do nada, tem que ter esse arcabouço, né? Quer dizer, parece uma coisa que vai perder tempo, mas não é, porque lá na frente você ganha, porque já está todo mundo no projeto alinhado, está todo mundo com a mesma linguagem, com a mesma história, contando as mesmas histórias dentro das suas possíveis versões e tudo mais. Então, é bem interessante você trazer esse desafio aí, que eu acho que é de todos nós. Com certeza, com certeza. E acho que só trazendo mais um que eu acho que é importante de citar, uma das minhas principais bandeiras, Carla, e inclusive foi o foco do meu projeto de mestrado lá em Stanford, é a união entre aprendizagem e bem-estar. Eu acredito que muito do que a gente vivencia hoje na educação enquanto desafio está em a gente desconsiderar a importância da segurança psicológica, a gente desconsiderar a importância de fato, né, desenhar jornadas, experiências que considerem como o estudante está chegando, como ele sai, como ele pode se divertir enquanto ele aprende, como ele pode ser enxergado, como o professor pode se sentir valorizado. Muitas vezes a gente fala também sobre o estudante sem falar do professor, sem falar do gestor escolar, sem falar do gestor da rede. E isso tem sido um desafio no sentido de ainda parece superficial, ainda parece não superficial, ainda parece secundário. Ainda parece, como você mesma comentou, sabe que a gente não dá para cortar essa parte aqui? Tipo, vamos direto para o que interessa? Ensino. E assim, é quase como se eu estivesse pedindo para você sentar e trabalhar sem ter dormido, tomado água, comido, se preparado. Não existe trabalho, né, numa condição assim. Não existe desenvolvimento cognitivo. Até existe, mas ele vai ser muito mais desafiador do que eu criando as condições para isso. Então, eu vejo um caminho muito potente na união entre o bem-estar e a aprendizagem, na priorização do bem-estar e no desenho para um ser humano, que é o educador, o estudante, que tem as suas necessidades psicológicas, fisiológicas, não é só um cérebro disposto a aprender o tempo inteiro, né? Pronto ali, robotizado, maquinizado. Maravilhoso. E aí eu queria te perguntar assim, você está falando, enfim, você já está aí desenvolvendo projetos dentro da sua empresa, Florence Design, que por sinal achei o nome lindo, assim. Que é isso, traz, eu acho que já traz essa sonoridade, né, de sensibilidade, de pensar exatamente no que você está falando. Então, eu acho que já é muito feliz, né, você trazer um nome assim que já diga tanto, né, o que veio. E assim, você falou dos desafios e tal. Quais são as suas grandes conquistas até aqui, Gabi? Assim, eu sei que ainda tem muito caminho aí para andar, né?
Mas até aqui, o que você está assim, celebrando, né? Se a gente está falando de bem-estar e empreender, também o empreendedor é um que tem que se ligar muito nisso, né? A gente celebrar essas pequenas conquistas aí na jornada, né? Com certeza, com certeza. Carla, eu acho que a primeira celebração, talvez ela tá num lugar de ter acreditado neste sonho, nesta Uhum. possibilidade. Acho que aqui falando talvez com os empreendedores em potencial, com quem está pensando em empreender em algum momento, acho que é muito comum que aconteça uma grande dúvida, né? E no caso de mulheres, uma grande síndrome da impostora, de será que sou capaz de fazer isso, né? Num mercado que é tão competitivo, num mercado que é tão desestruturado, de certa forma, né? Quando você decide empreender, você abre mão da estrutura organizacional que garante para você N questões, né? Desde o seu vale alimentação até, de fato, a sustentabilidade, né, daquele salário que você recebe. Então eu acho que esse é o primeiro valor que eu vejo. Assim, eu faço questão de celebrar diariamente essa escolha, esse salto, e incentivar, inclusive, outras empreendedoras, sobretudo, a fazer essa escolha. Acho que um segundo é ter conseguido ser sustentável, né? Faz 6 meses que eu fundei a Florence e achei super legal que você comentou o nome. Florence é um termo que vem do latim, que significa florescer, que é justamente esse processo de você encontrar o bem-estar e estar pleno enquanto pessoa que atinge o seu potencial, né? É um termo da ciência do bem-estar. Mas só desgredindo, né? Aqui acho que um segundo elemento foi esse, encontrar sustentabilidade, né? Hoje em dia eu consigo já me manter com os fundos que vêm dos projetos que eu fechei. E acho que isso é um ponto a ser celebrado nessa jornada de empreendedores, sobretudo no Brasil. E acho que um terceiro elemento acho que as grandes conquistas são os parceiros com quem eu tenho trabalhado. Eu sou muito grata a todos eles. Acho que muito feliz com um parceiro internacional, que acho que isso é uma coisa que eu sempre fiz questão de seguir. Uma vez voltando de Stanford, não queria abrir mão desse diálogo internacional, porque eu acho que os países têm muito a trocar em termos de ecossistema educacional, bandeiras, repertórios. Então, acho que isso é feliz para mim, ter um parceiro internacional. E os parceiros que eu tenho aqui no Brasil, né? As organizações com quem eu tenho trabalhado, acho que tem me dado muita liberdade para trazer as ideias, muita confiança, tem apostado no meu trabalho. Acho que isso é uma grande conquista. Poder, de fato, trazer as ideias, trazer a visão para o concreto e me manter com isso, né? Acho que são conquistas Eu acho que relevantes. todas são conquistas a serem celebradas assim. Essa eu acho que a principal, assim, né, que a gente realmente fica com medo é a questão da sustentabilidade. Eu acho que esse é ponto número um, assim, né? Quando a gente mete as caras, pô, será que eu vou dar conta? Será que, poxa, eu tinha. E eu me lembro quando eu desisti sair de uma carreira muito estável, tipo, que todo mundo achava, e inclusive eu, que eu ia ficar o resto da minha vida lá, porque eu amava. Quando eu decidi sair, eu tive muita crise, assim, de pensar, meu Deus, e agora? Porque eu tinha 2 filhos, adolescentes, né? Uma casa com padrão de vida, quer dizer que você vai estabelecendo, porque era eu e meu marido, então quer dizer, você tem um conforto ali, e aí eu disse, cara, eu vou ter que abrir mão, né? Então eu tive que conversar com meu marido até para a gente ver como ia equacionar. Mas é engraçado, eu acho que quando a gente toma uma decisão como você tomou e tal, e que assim, acredita nela realmente, as coisas começam a fluir de cara, assim, né? E aí é isso, parcerias incríveis, gente que acredita em você, e eu sempre digo o poder do sim das pessoas. As pessoas estão esperando que você procure, mas você tem que fazer o movimento de ir atrás, porque elas vão dizer sim. A maioria e eu brinco aqui, até não amplifica, assim, a gente
raramente recebe um não, assim, é muito, muito raro, né? Então, as pessoas estão muito mais predispostas ao sim do que ao não. E muitas vezes eu acho que a gente perde muita oportunidade, principalmente na educação, que tem. Eu acho que o campo está cada vez mais amplo, com mais possibilidades, e a gente meio que se limita pelas nossas crenças limitadoras e não pelo que tem aí de oportunidade, né? E aí, Gabi, eu queria saber, eu estou muito curiosa para saber assim, que tipos de projetos você anda. Eu acho que assim, eu acho que os educadores têm essa curiosidade, assim, tá? Mas o que você está fazendo na prática nas organizações? Quem que te contrata? Que tipo de trabalho você faz? Maravilha, maravilha. Vamos lá. Eu gosto de dizer que acho que muito do meu papel é construir pontes. Então, eu vou citar alguns projetos e pontes que eu tenho construído nos últimos meses. O meu primeiro projeto foi com uma organização que se chama NIOL, é uma organização que está baseada em Londres, no Reino Unido, e quem me contratou está lá em São Francisco, nos Estados Unidos. E o que eu desenhei para eles foi um workshop voltado para o levantamento de competências que precisariam estar num currículo centrado em sustentabilidade. Então, quando a gente pensa, né, em desenhar algo que está alinhado às necessidades dos nossos estudantes, como que a gente entende que necessidades são essas e como que a gente estrutura o currículo para que a gente responda a essas necessidades, né? Então, eu ajudei essa organização a levantar essas necessidades junto, né, a especialistas, junto a educadores, junto ao público-alvo, para que a gente pudesse desenhar, então, um programa voltado para o ensino de sustentabilidade, para o desenvolvimento de habilidades em sustentabilidade. Então, uma ponte entre o que seria talvez um saber técnico em sustentabilidade e as ciências da aprendizagem e as metodologias de co-design e empatia que vem, né, do design. Então, acho que esse foi um primeiro projeto. Um segundo projeto que tem continuado até agora é, junto a uma organização aqui do Brasil, desenvolver uma formação de educadores, materiais didáticos e experiências de aprendizagem, né, aulas, que desenvolvam habilidades em liderança, né? Então, o que a gente comenta como autoconhecimento, Uhum. colaboração, comunicação, pensamento crítico. Como eu formo professores, desenvolvo materiais didáticos, desenvolvo planos de aula que fomentem essas habilidades em estudantes da universidade, né? Então eu estou trazendo para essa organização toda uma visão sobre o que é de fato, né, um currículo centrado em competências, como a gente desenvolve avaliações que são capazes de capturar essa dimensão ampla das competências, né? A Uhum. gente não está falando do aprendizado necessariamente de álgebra, a gente está falando de autoconhecimento, como eu mensuro o desenvolvimento de autoconhecimento. Então, tem sido muito interessante ciclos de formação, desenvolvimento e revisão de materiais. E agora, né, um projeto que acabou de começar, que é um pouco o projeto que a gente comentou antes do podcast começar, que é ajudando uma organização educacional que desenvolveu um piloto de uma intervenção muito inovadora, voltada a prevenir e reduzir defasagens, a promover Uhum. equidade na aprendizagem brasileira, né? O educador, a educadora que talvez está nos escutando sabe o quão desafiador é a gente conseguir ensinar todos os estudantes todos os dias com base no que cada um sabe, né? A gente tem Uhum. muito desnivelamento dentro de uma sala de aula, a sala de aula é muito heterogênea. Então, essa organização desenvolveu um projeto extremamente inovador para apoiar redes, escolas e educadores a, de fato, prevenir e reduzir as defasagens dos estudantes. E agora, encerrando o piloto, precisa desenhar de que forma esse programa vai continuar em escala. Então, eu estou junto com eles, mais uma vez, estruturando esse processo de desenho, né, de produtização, digamos assim, Uhum. das estratégias de escala,
e ajudando também em paralelo a contar esta história, né? Então, como que a gente explica, como que a gente traduz algo que foi extremamente inovador, de forma a cativar o nosso interlocutor, que no fundo acaba sendo um processo de aprendizagem, né? Então, acho que esse é o poder das pontes. Como que eu entendo, como que eu crio uma ponte entre aprendizagem e comunicação? Como que eu crio uma ponte entre produtização e escala, engajamento, motivação, que também é um elemento que a gente trabalha na ciência da aprendizagem, né? Então, são projetos muito variados. Acho que um dos desafios que eu tenho, talvez para o próximo ciclo, né, que não é esse ciclo inicial, talvez começar a segmentar um pouquinho melhor os meus projetos, Uhum. as minhas frentes de trabalho, para que eu possa, de fato, como eu estava comentando, né, contar essa história de forma um pouco mais estruturada. Mas, por enquanto, eu tenho me divertido bastante com esses processos de descoberta, com entender quais são as pontes que eu preciso criar, como que eu consigo trazer a ciência da aprendizagem e os métodos de design para solucionar o desafio de organizações. Não, e eu acho, Eu acredito que isso tem sido muito rico. eu acho maravilhoso, enfim, até você ter exemplificado aí 3 projetos que estão muito na linha de grandes tendências na própria educação, né? Então, quer dizer, tem aí 3 caminhos aí maravilhosos, diferentes, inclusive, né? Um do outro, cada projeto aí com a sua especificidade, com seus temas e dores específicas, mas muito como tendência. E aí, falando de tendência, queria te perguntar assim, qual que seriam as grandes dicas para esses profissionais que estão escutando a gente, que querem se manter relevantes e querem fazer, têm vontade de fazer coisas na educação, além do que eles já fazem muito bem em sala de aula. Gabi, o que você diria em termos de tendência e dica para esses profissionais? Muito bom. Eu acho que em termos de tendência, eu tenho um viés muito grande nisso, né? Porque acho que é a minha grande aposta atual. Então, entendam da forma como acharem melhor. Mas eu acredito que uma das grandes tendências é, de fato, a consideração do ser humano na sua completude. Isto não é abraçar árvore, isso é ciência. No sentido de a gente desenhar para processos cognitivos, considerando também processos psicológicos e biológicos. Isso acho que é uma grande tendência. As organizações já têm feito isso, né? O burnout, ele é um fenômeno, né, o esgotamento, ele é um fenômeno que se agravou muito nos últimos anos, sobretudo na pandemia. E as organizações, né, o mundo corporativo já tem entendido que bem-estar equivale a performance. Uhum. Né, numa lógica até que enfim, eu tenho as minhas questões com isso, mas no limite, né, é necessário, né? Acho que a conclusão positiva desse movimento é que é necessário considerar o bem-estar e considerar o ser humano em sua completude. Então, eu vejo isso como um elemento muito fundamental e incentivo muitos educadores que comecem a pensar sobre isso até com uma perspectiva para si. Acho que, enquanto educadora, muitas vezes a gente convidado, é incentivado a pensar no estudante, escolhe essa profissão por um propósito muito grande do estudante, mas não olha para si, não olha para será que estou vivendo uma vida de acordo com os meus valores? Será que estou organizando as minhas ações, os meus comportamentos, de forma a garantir que eu esteja bem para esse estudante em sala de aula? E esse processo é muito disparador de poder desenhar também dinâmicas que promovam o bem-estar do estudante. Então, acho que, respondendo talvez a tendência e dica, acho que fica aqui uma tendência que é o bem-estar e a dica que considera o seu bem-estar, né? Considera o seu... Como você está? Faça check-ins consigo mesmo com alguma regularidade, busque apoio, converse sobre isso com outros educadores, o que podemos fazer, né, no sentido de, para a gente se apoiar a viver uma vida com mais saúde, né, saúde mental, saúde física, disposição. Acho que esse é um elemento. E acho que tem um outro que está bastante relacionado a isso, que é a gente, de fato,
considerar o fator equidade, o fator diversidade, o fator racismo em sala de aula. Acho que isso começa muito de exploração de identidade, né? A gente começa com a gente. Então, como eu reflito sobre a minha identidade enquanto educador, enquanto colaborador de organização, né? Quem sou eu? Quais são as facetas da minha identidade, né? Então, no meu caso, eu sou uma mulher branca, de classe média, né? Então, isso influencia a forma como eu trabalho, como eu educo, como eu considero. Isso cria vieses de opinião e é meu papel desconstruir esses vieses de opinião para promover uma sociedade mais equitária, para combater o racismo estrutural, para combater LGBTfobia, todos os elementos que não nos ajudam a avançar para uma sociedade mais justa. Então, isso é uma tendência muito forte que eu tenho visto também, e também fica enquanto dica, que é a gente de fato se unir para na próxima geração, né, nesses próximos anos, de fato, enquanto sociedade, buscar superar estes elementos extremamente injustos, extremamente arcaicos, né, que estão aí e que são refletidos em sala de aula. E acho que começa muito conosco, com o nosso papel. O tempo inteiro, né, Gabi? Eu acho que são duas tendências realmente. E tem uma palavra que você usa que eu adoro, que é a de plenitude, né? De ser pleno, da gente buscar essa plenitude em nós mesmos e nos nossos alunos. Adorei a dica aí, as duas dicas que você deixou. E uma pena que a gente esteja chegando aqui ao final do nosso bate-papo de hoje, porque certeza que teremos outros. Eu queria saber no seu caderninho digital, Gabi, o que você deixa aqui de referência de livro, de vídeo, enfim, do que você está lendo, do que você está curtindo para quem está aqui nos ouvindo. Muito bom, muito bom. Olha, a gente poderia de novo ficar falando sobre isso uma eternidade, porque o que eu mais gosto é trocar figurinha com educadores. Acho que a paixão pelo aprendizado e pelo desenvolvimento é algo que nos une, né? Então, vou te responder, mas depois eu vou querer saber de você também e do pessoal também. De repente, vocês podem criar um ambiente virtual com todas as dicas. Boa. Mas eu acho que tem um elemento que é um projeto que me fascina muito, que ele chama Projeto Zero, é um projeto da Universidade de Harvard, que basicamente surge da pergunta qual é o papel do pensamento no processo de aprendizagem? A gente aprende ao pensar ou a gente pensa por conta do aprendizado? É o aprendizado que facilita o pensamento, é o pensamento que facilita o aprendizado. É um projeto que vem responder essa pergunta e ele no final das contas, um caderno, né, de dicas, de ferramentas e de metodologias para que a gente consiga induzir a pensamentos que facilitem o processo de aprendizagem. Então, existem N dinâmicas que tornam o pensamento visível e que são muito úteis para que a gente pense N dinâmicas em sala de aula, em workshops, em facilitações. Eu usava bastante enquanto colaboradora da Fundação Lehman e sigo usando hoje em sala de aula. Então, acho que a referência do Projeto Zero é uma referência muito única e que eu sempre recomendo. E acho que enquanto inspiração, um lugar para qual eu vivo voltando enquanto projeto inspirador é um livro que em inglês se chama Dear Data, em português isso seria Queridos Dados, né? É uma tradução aqui talvez um pouco rude até, mas é um livro no qual duas ilustradoras especialistas em dados, né, em visualização de dados, elas se comprometem a se corresponder durante um ano por meio de cartões postais que vão demonstrar hábitos e comportamentos que elas tiveram durante aquela semana na forma de dados e na forma de ilustrações. Eu não consigo explicar mais do que isso, porque
basicamente o projeto acaba aí, mas aí ele começa aí também. Então eu recomendo muito que vocês busquem se interessarem por projetos, principalmente que pensem dados, informações, correspondências, formas de você tornar visível algo que você queira comunicar de forma muito inovadora, porque os cartões são lindos, a gente vê a visualização dos dados de forma como a gente nunca tinha imaginado que fosse possível. E acho que, de novo, né, pensando no educador, um dos desafios atuais é como a gente traduz tantos dados de avaliações diagnósticas, formativas, somativas, presença, em decisões, né, em de fato, mudanças instrucionais. E acho que o livro, o Dear Data, ele joga os dados num lugar muito inusitado e nos provoca a pensar como que a gente trabalha com dados no nosso dia a dia para que ele também informe as nossas ações de forma mais potente, mais intencional. Gabi, eu amei essa dica. Não conhecia esse livro, já estou super interessada. Já anotei aqui no meu caderninho para ir atrás. Meu marido vai me matar, porque, tipo, meus livros só aumentam, mas, né? É isso que a gente tem que fazer mesmo. Queria agradecer de coração pela generosidade do seu tempo e por esse bate-papo incrível aqui com você. Espero que a gente tenha muitos outros e em breve presencialmente, né? Eu que agradeço, Carla. Foi um prazer enorme me sentir sentada juntinho contigo num Aham. espaço mágico, tempo, para a gente discutir todos esses pontos. Então, estou muito feliz e queria agradecer muito essa oportunidade. Obrigada, um beijão, até a próxima. E se você curtiu o Amplicast, manda aí para o seu amigo, para sua amiga que está precisando aí do empurrãozinho, de uma injeção de ânimo, manda que eu tenho certeza que ele e ela vão curtir muito. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.